As diferenciações exclusivas e o indiferenciado. A síntese disjuntiva de registro nos leva, portanto, ao mesmo resultado que a síntese conectiva. Também ela é passível de dois usos, um imanente e um transcendente. E por que ainda aqui a psicanálise apoia o uso transcendente, aquele que introduz em toda parte exclusões e limitações na rede disjuntiva e precipita o inconsciente em Édipo? E por que a edipianização é precisamente isso? É que a relação exclusiva introduzida por Édipo não opera somente entre as diversas disjunções concebidas como diferenciações, mas também entre o conjunto dessas diferenciações que ela impõe e o indiferenciado que ela supõe. Édipo nos diz: se não seguir as linhas de diferenciação, papai, mamãe, eu, e as exclusivas que as demarcam, você cairá na escuridão do indiferenciado. Compreendamos que as disjunções exclusivas não são de modo algum as mesmas que as inclusivas. Deus não tem aí o mesmo uso, nem as denominações parentais. Estas já não designam estados intensivos pelos quais o sujeito passa sobre o corpo sem órgãos e no inconsciente que permanece órfão. Sim, eu fui, mas designam pessoas globais que não preexistem às proibições que as fundam e as diferenciam entre si e em relação ao eu. E assim, a transgressão da proibição se torna correlativamente uma confusão de pessoas, uma identificação do eu com as pessoas, pela perda das regras diferenciadoras ou das funções diferenciais. Mas devemos ainda dizer que o próprio Édipo cria os dois, tanto as diferenciações que ele ordena, quanto o indiferenciado que ele nos ameaça. É no mesmo movimento que o complexo de Édipo introduz o desejo na triangulação e proíbe o desejo de se satisfazer com os termos da triangulação. Ele força o desejo a tomar como objeto as pessoas parentais diferenciadas e, em nome das mesmas exigências de diferenciação, ele proíbe ao eu correlativo satisfazer seu desejo sobre essas pessoas, brandindo então as ameaças do indiferenciado. Mas esse indiferenciado foi precisamente criado por ele, como reverso das diferenciações que ele próprio criou. Édipo nos diz: ou você interioriza as funções diferenciais que comandam as disjunções exclusivas, e assim você resolverá Édipo, ou então você se precipitará na noite neurótica das identificações imaginárias. Ou você segue as linhas do triângulo que estruturam e diferenciam os três termos, ou então você recorrerá sempre a um termo a mais em relação aos outros dois e reproduzirá em todos os sentidos as relações duais de identificação no indiferenciado. Mas é sempre Édipo, tanto de um lado como do outro. E todo mundo sabe o que a psicanálise chama de resolver o Édipo, interiorizá-lo para melhor reencontrá-lo fora, na autoridade social, e assim disseminá-lo, passá-lo aos menores. A criança só se torna homem quando resolve o complexo de Édipo, e é essa solução que o introduz na sociedade, que é onde ele encontra na figura da autoridade a obrigação de reviver Édipo, mas tendo agora barradas todas as saídas. Situada entre o impossível retorno ao que precede o estado de cultura e o crescente mal-estar que este provoca, a criança também não está segura de que um ponto de equilíbrio possa ser encontrado. Édipo é como um labirinto, dele não se sai a não ser entrando nele, ou fazendo com que alguém entre nele. Como problema ou solução, Édipo é os dois extremos de um parafuso que estanca toda a produção desejante. Basta apertar um pouco mais as porcas para que se obtenha tão somente um rumor da produção. Esmagou-se, triangulou-se o inconsciente. Foi-lhe imposta uma escolha que não era sua. Obstruíram-se todas as saídas. Não há mais uso possível das disjunções inclusivas, ilimitativas. Impuseram-se pais ao inconsciente.